A partir de agora, é muito legal se todo mundo começar a postar no Classroom, tá? A partir de agora, todas as tarefas ou trabalhos solicitados, por gentileza, postem no Classroom. Problema? Sim, quem já mandou, não tem problema, tá? A prof vai dar o ok, a prof vai... se eu já não dei, né? Mas vamos só tentando, esse momento de transição, né? Tentando mudar essa forma de envio, tá? A partir de agora, pelo Classroom. Fala, Sofia. Só que para a gente poder botar no Classroom, tu tem que botar uma atividade, por exemplo, um mapa de geografia. Daí que a gente tem como enviar. Porque senão não dá pra gente enviar, só se fosse pelo chat. Ou colocar no mural, né? Ou só jogar no mural. Sim, a prof vai fazer isso. Mas se a gente for botar no Classroom, a gente põe no mural agora? Não, eu vou, agora acabando a aula, no intervalinho dessa aula de vocês com a próxima, eu vou criar, tá? Mapa, caminho, casa, escola, daí vocês coloquem lá, beleza? Ah, tá, Ana. Beleza. Eu acho que eu já anotei isso. Nicolas, teu microfone tá aberto, você quer falar alguma coisa? Não, eu esqueci de desligar. Tá, pode desligar, por gentileza. Pessoal, nós tivemos conselho de classe, né, nós professores, e a gente achou importante tá falando para vocês agora que é muito importante a participação de vocês, gente, certo? Beleza, eu sei que muitos de vocês estão falando no celular e se ligarem a câmera vai cair o Meet, né? Mas aqueles que estão no computador, deixem o computador, a câmera aberta, certo? Ou ainda, a menos que a gente tenha algum problema de internet, daí a gente fecha, né? Ou que vocês comecem a cair muito e comecem a perder a aula, daí é outro esquema, certo? Além disso, tem gente que a gente chama aqui no microfone, hello, fulano, o que não sei o que, não sei o que, fulano, e daí não responde, tá? E daí, poxa, se não responde, a gente vai dar falta, porque não tá tendo a participação, né? Em todas as salas, a gente sabe que tem as pessoas que são mais dinâmicas, que abrem o microfone toda hora, e que já entram de câmera aberta, e que, super falam, né? Presencialmente também é assim, certo? Mas esse é um espaço que é para todos, né? E a gente, como professor, né? Quer que todo mundo participe. Então, a gente vai estar chamando vocês para responder, para participar da aula também, tá? Porque senão fica um silêncio e fica eu falando, né? Para uma ou duas pessoas só que estão com a câmera aberta. Tá legal? Então, lembrando que esse é um momento de aula, né? Então, assim como já foram orientações para casa, né? É importante vocês tirarem o pijama, vocês lavarem o rosto, vocês tomarem o café, né? Para que o corpo de vocês, a mente de vocês, esteja preparados, né? Para aprender, né? E estar aqui coletivamente, ainda que seja nesse formato, tá bom? Então, se atentem, né? Tem pessoas que a prof chama e que não respondem, tá? Então, isso já é avaliado, né? No conceito integrado, né? Todos os professores avaliam isso, a questão da participação, né? Mas aí também a gente vai começar a dar falta, porque se não responder, não sei o que né? Não sei por que tá aqui. Parece que ligou, entrou aqui na aula e voltou a dormir, tá? Então, de alguma maneira, pelo chat ou pelo microfone para participar. Pessoal, na aula passada, eu finalizei a aula. Só deixa eu baixar aqui. Já estava, era só botar para o lado. Isso aqui também não precisa.
Tô tentando abrir um desenho aqui, tá? Ó, na aula passada, vê se vai aparecer aí para vocês. Falamos sobre latitude e longitude, né? Foi. Eu mostrei um mapinha, então, onde vocês tinham que localizar, falar para mim, né? Onde que tinha caído o avião, onde que tinha caído, parado de funcionar o navio, né? Lembram disso? E aí eu pedi para que vocês fizessem esse desenho na tela, no caderno de vocês. Esse desenho que está na tela, eu pedi para que vocês fizessem no caderno de vocês, certo? Aqui, né, representando a latitude, tá? Que são essas linhas paralelas à linha do Equador, certo? Que o Equador separa o norte do sul, certo? E que as latitudes variam de 0 graus a 90 graus norte e 0 graus e 90 graus ao sul, certo? Depois eu fiz outro desenho, isso aqui é minha arte, minha formação, Prof, né? Agora eu entendi, porque tá realmente uma obra de arte. Viu? Falei. Aí depois eu mostrei, né, esse desenho lindo, maravilhoso, para representar as longitudes, né? As longitudes, elas são linhas paralelas ao meridiano de Greenwich, certo? Que separa a porção leste ou oriental da porção oeste ou ocidental. E elas variam de 0 grau até 180 leste, 0 graus até 180 oeste. Beleza? Aí depois eu fiquei pensando, nossa, né? Que desenho mais maravilhoso. Eu acho que eu vou mostrar um outro desenho para eles. E daí eu achei um outro desenho, vejam. Tá no cantinho aqui da tela, né? Assim como aquele que vocês têm no caderno, tá? Existe aqui, então, essa representação que eu também posso pegar na internet. Latitudes, olha a seta vermelha aqui, ó, que acompanham a linha do Equador, tá? E longitude, que acompanha o meridiano de Greenwich, certo? Esse aqui, ó, representa os dois juntos, que daí pode dar uma confusão, né? Mas é assim que é, na verdade, tá? Aqui está representado no globo. Aqui, naquele meu exemplo, né? A gente representou dessa maneira aqui. Estão vendo? Tá? Ficou claro para vocês? Só para mostrar essa outra forma de representação também. Tá? Essas dançarinas. Ah, não estava dançando, ela estava vestindo casaco, né? Tá, interrompi aqui a apresentação. Essa semana, gente, eu vou pedir, vai ter uma tarefinha para casa que vai ser simples, tá? Que vai ser justamente localizar. Eu vou mandar aquele mapinha para vocês que a gente estava fazendo aqui na sala, pedindo para que vocês criem pontos, né? Latitudes e longitudes, tá? Vai estar lá escrito direitinho, tá? Só para que vocês exercitem isso, beleza? Essa vai ser a tarefa da semana, isso vai ser encaminhado e vai estar com vocês na segunda-feira, tá? Para o dia de hoje, eu preciso finalizar o capítulo. Eu preciso falar sobre GPS, tá? A prof, na segunda-feira, não conseguiu terminar o capítulo e, no entanto, pediu, né, os exercícios da página 84 e 85, tá? Eu deveria ter falado para vocês que não precisava fazer a questão que pedia, que falava sobre GPS, tá? Mas quem fez, que bom que conseguiu fazer. Quem não fez, vamos fazer juntos aqui, não tem problema, tá? Prof, Oi. rapidão, depois você pode me mostrar de novo como é que se acha no mapinha, porque naquela aula eu tava sabendo, só que daí eu fui fazer a tarefa e esqueci como é Tá. que era.
Sim, eu hoje também quero falar sobre isso, tá? Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo isso, tá bom? Então, ó, eu tô lá na página 82 do livro. Gil, tá com o livro aí aberto? Pedro? Sim. Eu tô também. Como é que tava na 84? Aqui, 82. Vai lá na 82, cara. Isso, Tá. Luísa. Localizando-se pelo GPS. O Isso. GPS, a sigla do termo em inglês, global, tarará, tarará, porque eu não sei inglês, sim. É um Tá, sistema Gil. orientação e navegação. Tá, mas não precisa ler. A prof só queria Ok. Entendi. Eu achava que era pra ler. Não, a prof só queria saber se você tava com o Ah, ok, livro aberto, ok. tá? Luísa, se você tiver um fone de ouvido, que daí facilita, tá? Tenta achar um fone aí. Os demais, Maria Clara, estão todos com o livro aberto? João Teodoro, tudo certo? Eu tô, prof. Tá. Pedro, desliga o microfone, Pedro. Uma foto do meu livro, do livro que tá no meu celular. Tô procurando. Não tô Ah, achando. tá. Vai lá, vai achar. Antônio, tudo certo, querido? Tá com o livro aberto, página 82? Sim. Massa. Então tá, vamos Eu começar, acho que essa né? página não tem no meu celular, prof. Tu acha que não tem? Mas você não tem Deve o ter livro sumido ainda? lá. Não é que não tô na minha casa, que eu tô na casa da minha avó, em Curitiba. Porque minha mãe Ah, trabalha, daí é sim, mais seguro Ana. pra mim ficar aqui. Minha mãe trabalha. Uhum. Uhum. Daí eu preciso de foto do livro e eu acho que não. Eu apaguei sem querer. Tá. Eu tô vendo que a Gabi tá batendo foto. É pra botar no grupo, Gabi? Pra mandar pra Ana? Ó, que legal. A Gabi vai mandar aí no grupo de vocês, Ana Luísa, pra você acompanhar. Tá bom? Ó, ela tá agradecendo, Gabi. Então tá, gente. Localizando-se pelo GPS, né? GPS é uma sigla, né? Global Positioning System, certo? Ou seja, é um sistema de orientação, tá? Que a gente tem no globo terrestre, certo? A gente tem esse sistema e a gente consegue se localizar por esse sistema porque existem satélites, certo? E existe nos nossos dispositivos, certo? Estou mostrando meu celular, mas também tem no computador, também vai ter no iPad, também vai ter em alguns relógios, certo? Rastreador? Não ouvi, Nicolas. Rastreador? Isso, os rastreadores também podem ser colocados em carros, né? Como se fossem antenas para receber essas informações desses satélites, tá? Basta um satélite para saber onde a gente está? Não. Na verdade, você precisa como se fosse um cruzamento, e daí, aqui na página 82, né, fica mais claro, como se fosse um cruzamento, um conjunto de satélites que estão orbitando, que estão seguindo, né, os movimentos do planeta Terra, certo? De rotação, de translação, ok? E eles combinados, eles vão formar como se fosse uma rede invisível, tá? E que vão chegar nessa antena que existe aqui dentro, como se fosse uma antena, para receber essa localização de onde está esse ponto desse dispositivo, de onde está essa pessoa, esse local, tá? Existem, então, as empresas, né, responsáveis por colocarem esses satélites no ar, certo? E a gente, quando a gente não paga por serviço algum, como no caso, usando o Google Maps aqui no computador ou até mesmo no dispositivo, né, a gente consegue ter alguns acessos, né, ter algumas formas de localização, mas eles que são a empresa, né, a NASA ou outras empresas responsáveis, conseguem ter muitos outros detalhes desses satélites, né, e de como esses satélites e dos resultados desses satélites, né, além de imagens e outras
e outras localizações mais específicas, tá certo? Aqui eles chamam de receptores móveis, né? De mão ou acoplados em veículos, certo? Então, esses receptores móveis, né, cabe esse exemplo que eu mostrei para vocês, os dispositivos como computador, iPad, tablet e celular, tá certo? E por essas ondas de rádio é que elas são captadas em qualquer parte do planeta. Beleza? Reparem que a gente não percebe, tá? Mas existe como se fosse um cálculo dessas latitudes e longitudes, igual aquela brincadeira que a gente estava fazendo na última aula, né? O meu avião caiu em tal ponto, como é que vai localizar, tá? Como é que o GPS, né? Como é que você vai mandar alguma localização desse ponto, tá? É um cálculo dessa latitude, dessa longitude, tá? Por ondas de rádio que vai fazer você se localizar, certo? No último parágrafo, no segundo parágrafo ali da página 82, vai falar de algumas empresas, né, de alguns países que têm, no caso, satélites, né, ou como que eles utilizam, tá? Então, o Brasil, tá? Atualmente o GPS é um sistema de orientação mais utilizado no mundo e no Brasil, certo? Existem outros desenvolvidos para que os países não fiquem dependentes do fornecimento exclusivo de sinais dos sistemas estadunidenses, tá? Porque o GPS, ele foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? E daí, quem não quer depender do GPS, desse sistema global, tá? Pode utilizar, no caso, que é operado pela Rússia, que se chama GLONASS, né? O Beidou Compass, que é o da China, tá? Um da Índia, tá? E um outro que é chamado de Galileu na União Europeia, tá? Mas aí ainda não está em operação para a sociedade como um todo, né? Como eu falei, às vezes só esses departamentos de defesa ou esses centros de pesquisa têm acesso e nós, como sociedade, não temos ainda, né? Não temos acesso a tantos detalhes, tá? De modo geral, o GPS, então, que é estadunidense, ele é o mais utilizado, mas é importante saber que existem outros, tá? Que muitas vezes ficam limitados apenas para a população daquele país, né? No caso, o russo apenas para a Rússia, o chinês apenas para os chineses, né? E esse Galileu da União Europeia, que ainda vai entrar em operação para a sociedade, tá? Disponibilizado para a sociedade, para a população como um todo, tá? Na página 83, tem um infográfico, né? O que é um infográfico? É como se fosse um cartaz que utiliza imagens e pequenos textos, né? Pequenos textos informativos que vai falar do uso do GPS. A gente fez um trabalho usando esse negócio, prof. Uhum. Sobre a indústria, né? Isso mesmo, eu pedi para vocês fazerem esse infográfico, né? Um infográfico, né? E vejam, como é que a gente aplica... Primeiro assim, né? Na década de 70 é que começou, né? Pela necessidade militar, tá? Que começou a se usar os GPS, certo? A gente, em alguns filmes, a gente observa, né? Os pilotos... enfim, militares falando o posicionamento, onde que tem que jogar a bomba, né? Onde que está agora, o quão longe está do ponto onde tem que jogar a bomba. É comum a gente ver isso nos filmes estadunidenses, né? Vejam que é considerado recente, né? 1970, mais ou menos. Eu, quando estava na idade de vocês, se a gente quisesse se localizar, tinha que pegar um mapa, né, saber onde é que era a casa da amiga, tinha que pedir para a amiga desenhar o caminho da casa dela até a escola, porque eu sabia até a escola, e daí da escola até a casa da amiga eu ia seguir o mapinha dela, por exemplo. Ou era muito comum, na minha época tinha lista telefônica,
né? No começo da lista telefônica, tinha um mapa da cidade, ou tinha o mapa de alguns estados específicos, assim, tá? Ou de regiões metropolitanas da cidade, né? Que abrangia mais de uma cidade. Enfim, e daí vocês agora, todos modernosos, né? Já facilmente utilizam o GPS, certo? Utilizam para quê, né? De modo geral, vocês utilizam para localização e disponibilidade de serviços, né? Que é o que está ali na parte mais abaixo. A gente consegue, por exemplo, vamos supor que a gente está viajando pela cidade de Curitiba e a gente quer comer uma pizza, né? Então, se a gente colocar no Maps pizzaria, né? Ele vai localizar num raio, numa distância próxima, né? X, as pizzarias ali próximo a mim, né? Ou N outros exemplos que eu poderia dar, certo? A gente pode usar para deslocamentos rodoviários, né? Isso é muito comum, por exemplo, um Uber usar, né? Você tem um ponto X que quer chegar, esse Uber tem muitas vezes, né, o celular dele já no painel, que vai colocar o endereço e vai ver qual é o melhor caminho a pegar e pode até fugir de um tráfego muito intenso, certo? Pode ser usado na navegação marítima ou aérea, e daí, vejam, estávamos brincando de batalha naval, estávamos brincando, né, que caiu o avião, que estragou o navio. Sim, né, hoje em dia, né, existem GPS nessas embarcações, nesses aviões, né, para facilitar, inclusive, um socorro necessário, tá? Para monitorar cargas, né? Alguém aqui, acho que foi o Nicolas, que falou de rastreamento, né? Sim, é muito importante. Imagina você carregar um caminhão cheio de, sei lá, iPhone. De carros. Ou de carros também, boa. Ou caminhão cheio de batata. Até deve ter. Na verdade, hoje, de modo geral, como facilitou muito o uso, né, de GPS, né, facilitou, no caso, o acesso, né, mais fácil, o acesso econômico é mais fácil, até de batata deve ter, Gil. No caminho dele. Olha só, o João tem um exemplo aí, ó. Porque daí localiza exatamente, né, onde que está aquela carga, quando vai chegar, certo? Se não vai ter saque, né? Se não vai ter se não vai ser roubada essa carga, né? Onde que a polícia pode localizar essa carga, certo? E também, ali para finalizar, tem um outro exemplo que são as expedições, né? Imagina a galera que vai para o Nepal para subir o Everest, né? O pico, o teto do mundo, né? Com 8.848 metros, né? É super importante, principalmente para evitar acidentes, tá? Fala, Sofia. Nessa coisa de rastrear o caminhão e tal, também pode ter algum caminhão que não tem certo, sem saber se é batata ou se é alguma coisa, e daí se ele for para um lugar estranho, assim, a polícia pode verificar e tal, como se fosse tipo um tráfico investigações. de drogas. Sim, perfeito. Investigações da polícia, né? Isso é super importante, né? Certamente a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, né, que trabalha bastante em investigações, né, pode também identificar. Eu tenho um amigo que viaja com um caminhoneiro, viaja de carona, né, pelo Brasil, e muitas vezes ele tem que sair daqui de Florianópolis e ir até São José, ou até ir ao encontro do caminhoneiro, até depois da ponte, vamos supor, né, porque o caminhão não pode passar pela ponte, não pode entrar na ilha, no caso, não pode entrar em Florianópolis, né, e daí, porque é tudo rastreado, né, só para dar um exemplo, né. Então, de fato, né, nesse exemplo aí dele, ele precisa ir ao encontro do caminhoneiro, e tem que sair de Florianópolis. Desculpa, tem alguém falando aqui no chat, sim, não vai dar tempo, né, a gente vai corrigir hoje, eu já vou começar. Vamos começar agora, Lu? Só queria finalizar. Então, essas expedições, né,
É importante a gente falar esses exemplos, né? São em espaços variados, pode ser no meio do mar, pode ser nas estradas, pode ser nos centros urbanos, mas nos centros rurais, de modo geral, tá? Isso é importante também para os trabalhadores rurais, de modo geral, porque eles podem ter acesso a uma maior precisão da previsão do tempo, por exemplo, tá? Para que eles consigam proteger o cultivo deles, né? Só queria trazer esse exemplo também da área rural, tá? Eu quero que o João Teodoro, você fez a tarefa? Que era justamente o questionário, né? Proposto pelo livro didático da página 84 e 85? John? Ele vai ver se fez, mas ele falou oi ali no chat. Uhum. João, a questão 2, tá? Fala do GPS, que eu acabei de falar. A resposta está aqui na página 82 e 83. Se prepara para responder a questão 2, tá? Enquanto isso, Sofia, você pode responder a questão 1 para mim, por gentileza? O que Posso, indica a mas eu acho escala... que não está bem completo. Pode ler a Tá, pergunta. vamos... o que indica a escala cartográfica de uma representação? A escala, Explique com suas palavras. a escala cartográfica indica a distância entre o ponto A ao ponto B, ou outros pontos. Por exemplo, se sabemos ali... Agora eu vou dar um exemplo sem estar escrito ali. Ali na Tá. página tem o mapa do Brasil político, que ele fala para a gente ver com a escala cartográfica onde fica o Porto Alegre e o Macapá, por exemplo, que está Manaus ali. Então, daí a gente pode usar a escala cartográfica para medir a distância do ponto A ao ponto B. Tá. Não tá errado, tá bem com as tuas palavras, certo? Mas eu vou escrever aqui no chat, ó. Isso que é muito importante, ó. Indica a proporção entre... Ai, carambola. Se tivesse... Indica a proporção entre a realidade e a representação. Prof. Tá? Página 84, isso mesmo. Repete, Duda. Posso responder a minha, da 1? Pode. Ela indica o tamanho da representação está reduzido nas mesmas proporções das medidas reais. Uhum. Isso. Isso aí não são palavras tuas, né? Eu acho que você pesquisou num outro lugar ou você copiou do texto. Mas, enfim, é importante aparecer essa questão de proporção do que é real, tá? Da realidade com a representação, com o desenho, com o mapa. Ô, prof, em vez de escrever proporção, pode colocar ela indica a quilometragem reduzida de um lugar? Tá incompleta, porque não é só reduzida, ela pode ser aumentada. Lembra quando eu trouxe a embalagem de Doritos aqui? Que o desenho daquele Doritão era maior do que o Doritos de verdade, o alimento que estava dentro, tá? É claro que eu não estou falando de mapa, mas eu trouxe só para a gente fazer uma relação dessa realidade, onde que a gente encontra em outros lugares, né, tá? Mas eu posso encontrar um mapa maior do que ele é, no caso. Tá? Se, por exemplo, eu quiser... eu posso fazer um mapa de uma maquete de algo micro, pequenininho, vamos supor, né? Eu posso representar num livro abertão, tá? Então, é importante você usar a palavra proporção, tá? Maria Clara, eu coloquei que ajuda a entender a proporção. Incompleto, Maria. Tá certo, mas tá incompleto. Entre a realidade e a representação. Tá, Maria? Finaliza aí. Tá bom?
Prof, posso falar o meu para ver se tá certo? Pode, Luísa. Indica a proporção que está representada no mapa e a proporção que real do lugar. Uhum. Não precisa repetir a palavra proporção, tá? Mas tá certo, tá? Posso falar o meu, prof? É claro que, gente, quando a gente fala de mapa, planta, certo? É claro que a escala vai estar reduzida. Perdão, o espaço real ele foi reduzido para caber numa página, no caso, né? Num desenho, tá? Quem quer falar? Quem que pediu? Luísa, Luísa, pode falar. vê se tá certo. Mostra quantos quilômetros cada centímetro no mapa tem, tá certo? Sim, mas pode ser medido em metros também. Tá? Essa questão de proporção, quem quiser colocar na resposta, entre parênteses, pode ser medido em quilômetros, metros ou centímetros, pode complementar sim. Mas se você responder só assim, vai ficar limitado a quilômetros e centímetros. Tá bom? Que são unidades de medida, tá? Quando a gente fala de quilômetros, metros, centímetros, são unidades de medida. João, você pegou a resposta da 1? Então, para resumir, né? O que indica a escala cartográfica de uma representação, tá? A escala cartográfica indica a proporção entre a realidade e a representação. Num mapa, numa carta, certo? Vai demonstrar o quanto da realidade foi reduzido. Prof, repete, por favor, que eu não escutei. A escala cartográfica indica a proporção entre a realidade e a representação. Tá bom, obrigada. Né? De plantas e mapas, certo? É o quanto aquela realidade foi reduzida. Para caber num mapinha pequenininho, para caber na página do livro. Beleza, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Que unidades de medida que eu posso utilizar? Quilômetros, metros e centímetros são os mais comuns, tá? Que eu utilizo, que eu percebo nessas representações. Tá. Beleza, Luiz, a gente vai chegar lá, se der tempo. É até 10h15, né? 2, eu pedi para o João. 10h10. Tá, obrigada. Nossa aula passa muito rápido, prof. Meu Sim. Deus. João, você fez então, cara, não conseguiu fazer? O Gabriel. João botou Gabriel. 2 pontinhos no chat, acho que ele não entendeu, prof. João, eu gostaria que você respondesse a questão 2. O que é GPS e qual a sua utilidade? Você pode responder para a gente? O GPS guiar as pessoas no destino e serve para ajudar as pessoas. Tá. Vamos lá, olha só. É importante, veja lá na página 82, o que é o GPS? É um sistema de orientação e navegação por satélite estadunidense. Tá? Não tá, João, não tá errada a sua resposta. Ajuda as pessoas, mas a gente quer exemplos, tá? E os exemplos estão facilmente ali na página 83. Certo? Prof, eu tenho uma. É assim, ó. É um mapa digital feito por satélite que facilita a representação geográfica. Tá incompleto.
Ô, prof, eu posso ler a minha pra você ver se tá certo? Sim, Vitória. Eu coloquei. GPS quer dizer, daí tá em inglês, só que eu não entendo, eu não sei pronunciar direito. Global Positioning System. É um instrumento de navegação, ou seja, ele é usado para mostrar o caminho do lugar que você deseja chegar. Tá incompleta. Agora você precisa falar da outra pergunta, que foi sua utilidade. Prof, posso acrescentar no da Vitória? Sim, qual é a utilidade? Ó, a Vitória falou a coisa dela, daí eu ia acrescentar, por exemplo, eu não fiz, então eu tô botando agora. Sim. Tipo, o GPS, ele serve para vários tipos de localização. Por exemplo, rastreamento de cargas, localizações marítimas, localizações terrestres e até para pontos turísticos, até para Uhum. localizar pontos turísticos. Expedições, disponibilidade de serviços. Posso Tá? falar minha resposta? Pode. Interessante. É um Uhum. certificado para ajudar as pessoas a se localizarem e ir para algum lugar que elas não sabem o caminho. Tá incompleta. Posso ler para ver se também está incompleta? Sim, Maria Eduarda. É um sistema de orientação e navegação por satélite mais usado no mundo e no Brasil. Ele serve para mostrar a exata localização, fornecendo a latitude, longitude, altitude e horário exato. Sim, perfeito. Essa é a resposta mais completa que você deu, Maria Eduarda. De todo mundo aqui, né, que está respondendo agora, que estamos construindo junto a questão, tá? Você respondeu o que é GPS, beleza? Agora, faltou você responder qual é a utilidade. A utilidade tá? Facilitar os deslocamentos rodoviários, a navegação marítima e aérea, o monitoramento de cargas, as expedições e a localização e disponibilidade de serviços. Cada uma daquelas bolinhas que estão ali na página 83 responde a segunda perguntinha, a utilização, tá? A utilidade do GPS. A primeira resposta, o que é GPS, é importante vocês saberem que é um sistema de navegação que precisa de satélite, tá? Que tem a origem estadunidense e que é o mais usado no mundo, no Brasil e no mundo, tá? Tudo bem, gente? Sim. Maria Eduarda, você pode responder para quem quiser, para quem quiser não, para todo mundo, né? Completar a resposta? Ninguém deu resposta errada, tá? Todo mundo que falou aqui estava incompleta. Fala, Marina. Só um pouquinho, Maria. Nada, deixa. Tá. Fala, Maria. É um sistema de orientação e navegação por satélite mais usado no mundo e no Brasil. Ele serve para mostrar a exata localização, fornecendo a latitude, longitude, altitude e horário exato. Tá. Daí, prof, tu pode repetir de novo o que faltou no meu? Utilizamos o GPS para deslocamentos rodoviários. Utilizamos o GPS para navegação marítima e aérea, para monitoramento de cargas, para expedições, a localização exata você já falou, né? E de disponibilidade de serviços. Prof, posso ler como ficou o meu agora que eu fiz contigo? Sim. Ficou assim. É um sistema de navegação por satélite de origem estadunidense.
Podemos utilizá-lo em expedições, em rotas marítimas e aéreas, para monitoramento de cargas e disponibilidade de serviços. Uhum. E de localização também. A localização exata. É que a Maria tinha falado da exata localização na latitude, longitude e altitude, né? Por isso que eu não falei a localização. Só faltou você escrever localização, Sofia. Ô, prof, tem uma coisa no chat. A pessoa botou a resposta dela escrita e perguntou se tá certo. Ah, tá. É um aplicativo por satélite? Não, é um sistema de satélite usado para ajudar as pessoas a se localizarem e ir para algum lugar que não sabem o caminho. Tá, tá escrito de uma maneira mais informal, né? Tá com as tuas próprias palavras, tá? Arruma ali, ó. Não é aplicativo, é um sistema, tá, Ana? E complementa ali com a utilização, a aplicação do GPS que a gente vê ali na página 83. Sim, Sofia, já vou liberar vocês. Só um minutinho, vamos esclarecer isso. Sim, gente, obrigada por avisar, tá? Eu já vou liberar vocês, só um minutinho. Ana, então, ali na página 83 tem aplicações do GPS e coloca cada um exemplo que tá ali naquela bolinha, tá? Pessoal, eu acho que ou eu vou mandar o gabarito para vocês desse questionário ou a gente continua na segunda-feira, tá? Talvez a gente continue na segunda para tirar as dúvidas melhor. também, que eu acho que facilita, tá bom? Quem não fez, galera, faça, tá? Ok. Possa corrigir de uma maneira mais dinâmica aqui, tá bom? Tchau, tchau, beijo, beijo, falou!